Meu nome é Daniel Morix e vou apresentar a vocês o curso de redes passo a passo número 2. Neste módulo, aprenderemos a montar uma rede wireless de pequeno porte, ou seja, para você montar em sua casa. O curso é dividido em duas etapas. Uma etapa teórica, quando apresentaremos a você os principais conceitos sobre redes, wireless, seus componentes e funcionamento. E em seguida, a parte prática, quando seguiremos passo a passo as etapas de montagem da rede wireless. Falando da maneira mais simples possível, mesmo quem não tem muito contato com a informática, entenderia o conceito de rede de computadores como um sistema de conexão e inter-relação entre um determinado grupo de computadores. Isso porque o conceito de rede está ligado não só à informática, mas também a objetos e conceitos anteriores ao surgimento do computador. Podemos citar alguns exemplos: uma rede de descanso, uma rede de pesca, a rede utilizada em jogos como vôlei e tênis, por exemplo, até chegarmos à internet, talvez o mais representativo exemplo de rede voltado para a informática. A internet, na verdade, é um conjunto de redes, a rede das redes. Estamos acostumados a denominar a internet como World Wide Web. A rede de pesca nos ajuda a entender o conceito mais básico de uma rede de computadores, que consiste em duas ou mais máquinas, com ou sem outros dispositivos ligados entre si e compartilhando dados. O conceito de rede wireless, ou seja, de rede sem fio, é cada vez mais utilizado. Sua principal diferença em relação ao formato convencional é o que o próprio nome diz. Wireless vem do inglês, em que wire significa fio e less significa sem. Wireless é um tipo de rede de computadores na qual a comunicação entre os dispositivos é realizada sem a necessidade de fios ou cabos. Em 1896, Guglielmo Marconi fez a primeira demonstração do telégrafo sem fio, e a partir desse experimento temos o rádio como o primeiro tipo de comunicação wireless. Atualmente, as tecnologias de redes wireless têm se aprimorado cada vez mais e, por ser de fácil instalação e uso, estão em ascensão. Com certeza, você já ouviu falar de pelo menos duas mais recentes, Bluetooth e Wi-Fi. Você já imaginou poder checar seus e-mails no aeroporto antes de embarcar no avião? Pois graças ao wireless, tendo um notebook em mãos, você já pode fazer isso. E se você quiser fazer uma reunião de amigos em sua casa para jogar um jogo em rede, cada um levando o seu computador? Com wireless, você poderá fazer isso sem a necessidade de cabos e mais cabos para ligar um computador ao outro. Bluetooth é uma tecnologia sem fio de baixo custo e de curto alcance. Em geral, tem um alcance de 10 metros. Essa tecnologia foi originalmente desenvolvida pela Ericsson e é utilizada para a conexão de dispositivos de uso pessoal, em curtas distâncias. As pessoas geralmente conhecem o Bluetooth por causa dos telefones celulares, mas notebooks, joysticks e PDAs também utilizam esse tipo de tecnologia de transmissão e recepção de dados. Um dos primeiros dispositivos a utilizar Bluetooth foram os fones de ouvido para telefones celulares. Essa tecnologia atendia à necessidade do motorista utilizar o celular no trânsito, sem ter de segurar o aparelho e nem se enroscar em fios. O Bluetooth também tem suas desvantagens. Em primeiro lugar, seu alcance é curto. Além disso, o número de conexões é limitado, um máximo de 8 dispositivos conectados ao mesmo tempo. É por isso que não é vantajoso utilizar esse tipo de tecnologia em grandes redes wireless corporativas, por exemplo. O tipo de tecnologia limitaria o número de dispositivos e o raio de ação de transmissão de dados. Wi-Fi é a abreviação de Wireless Fidelity. É uma marca registrada pertencente à Wireless Ethernet Compatibility Alliance. O Wi-Fi, assim como o Bluetooth, permite a conexão sem fio de dispositivos dentro de uma mesma área de cobertura, só que nesse caso o alcance é maior, podendo chegar até 300 metros, e permite que mais de 100 dispositivos estejam conectados entre si ao mesmo tempo. Essa tecnologia permite a criação de redes locais sem fio, dando maior mobilidade a ela. Uma rede Wi-Fi pode substituir uma rede com fios em uma empresa ou até mesmo servir de extensão a uma rede já existente. Sua principal vantagem é a eliminação do emaranhado de fios, facilitando a manutenção da rede e a distribuição dos equipamentos, além do ganho de espaço. Para melhor visualizar a mobilidade que o Wi-Fi traz, imagine que você pode levar o notebook do seu quarto para a cozinha e continuar acessando um outro computador localizado em outra parte da casa, sem precisar desligar ou ligar qualquer fio. Além de ser utilizada como rede local,
A tecnologia Wi-Fi é também utilizada para acessar a internet. Hoje em dia, é possível conectar-se à internet nos aeroportos, através do Wi-Fi. Também existem restaurantes e bares que oferecem internet, dando maior mobilidade às pessoas. E não só os computadores ou notebooks podem usufruir do Wi-Fi. Impressoras, PDAs, webcams, laptops e até alguns celulares também estão integrados a essa tecnologia. WiMAX é a sigla para Worldwide Interoperability for Microwave Access, interoperabilidade mundial para acesso por microondas, e é, simplificando, a evolução do Wi-Fi. Permite um alcance muito maior, de até 70 km. Com um alcance tão grande, o WiMAX vem como uma solução para a internet banda larga sem fio, diferentemente do Wi-Fi, em que o principal uso é para estruturas de redes locais, sendo assim, um grande atrativo para empresas de telefonia. Zigbee é o nome dado a uma tecnologia de redes sem fios, ainda em fase de desenvolvimento. É um tipo de tecnologia que pretende realizar a interligação de pequenas unidades de comunicações de dados em áreas muito limitadas. Esse formato de tecnologia wireless é bem parecido com os padrões Wi-Fi e Bluetooth. Diferencia-se dessas duas, pois exige menor consumo de energia, e também por permitir que a comunicação entre dois dispositivos se repita sucessivamente pelas unidades existentes na rede, até atingir o destino final, o que não é possível com Wi-Fi e Bluetooth. Como assim? É que no padrão Zigbee, todos os pontos ou dispositivos da rede funcionam como retransmissores de informação. Hotspot é o nome dado ao local onde a tecnologia Wi-Fi está disponível. São encontrados geralmente em locais públicos, como cafés, restaurantes, hotéis e aeroportos, onde é possível conectar-se à internet utilizando qualquer computador portátil que esteja preparado para se comunicar em uma rede sem fio do tipo Wi-Fi. Dentro da tecnologia Wi-Fi, também temos algumas variações. Variações de frequência de sinal, por exemplo, mais ou menos como funciona no rádio. Se sintonizamos uma determinada frequência, então captamos o sinal daquela rádio específica. Os equipamentos de uma mesma rede Wi-Fi também devem operar na mesma frequência, para que a comunicação entre os dispositivos seja possível. Existem 3 padrões principais: IEEE 802.11a, padrão Wi-Fi para frequências de 5 GHz, com capacidade teórica de 54 MB por segundo. IEEE 802.11b, padrão Wi-Fi para frequências de 2,4 GHz, com capacidade teórica de 11 MB por segundo. Uma vantagem desse padrão é que ele utiliza DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum, ou sequência direta de espalhamento de espectro, para diminuição de interferência. IEEE 802.11g, padrão Wi-Fi para frequência de 2,4 GHz, com capacidade teórica de 54 MB por segundo. Uma outra questão que é importante colocarmos sobre redes Wi-Fi e que se aplica a outras tecnologias de wireless e diversos padrões também, antes de irmos para os formatos de estrutura de redes wireless, é a questão de possibilidade de interferência no sinal. Por exemplo, o desempenho de uma rede Wi-Fi pode ser seriamente comprometido se utilizarmos um forno micro-ondas. Essa interferência também pode vir de telefones sem fio e de outras redes wireless próximas. Uma infinidade de outros equipamentos sem fio opera a mesma faixa de frequência das redes wireless. Nos casos em que a fonte de interferência está além do seu controle ou difícil de ser identificada, recomenda-se a utilização do padrão 802.11a, que é menos suscetível a interferências. Temos basicamente 4 tipos de modelos de aplicações de redes wireless: WPAN e WLAN. 2 modelos de redes wireless para ambientes fechados, e também 2 modelos de redes wireless para ambientes abertos, outdoor, W1 e WMAN. WPAN significa Wireless Personal Area Network, ou rede pessoal sem fio. Esse tipo de rede não possui grande alcance, e geralmente é utilizado em dispositivos pessoais, como PDAs e celulares. As WPANs não necessitam de muito desempenho de velocidade, e apesar de nem sempre um dispositivo estar em contato direto com o outro para estabelecer a conexão, a distância entre eles é pequena. Por exemplo, você pode estar com o celular dentro de uma pasta e utilizar um fone sem fio conectado a ele, e a pasta não impedirá a comunicação. Nos dispositivos mais atuais, como os celulares de última geração,
é utilizada a tecnologia Bluetooth. Também existem dispositivos que utilizam os raios infravermelhos, como alguns mouses e teclados sem fio, por exemplo. WLAN significa Wireless Local Area Network, ou rede local sem fio. Como o próprio nome diz, trata-se de uma rede local com um alcance um pouco maior que a WPAN. São as redes utilizadas nas empresas, onde é necessário conectar computadores que estão em ambientes diferentes, mas dentro da mesma construção. Duas salas de aula de uma escola, por exemplo. Os dados são transmitidos através de ondas eletromagnéticas. Este tipo de tecnologia permite que exista mais de uma rede sem fio em um mesmo prédio, sem que uma interfira na outra, desde que estejam configuradas em frequências diferentes. WMAN significa Wireless Metropolitan Area Network, ou rede metropolitana sem fio. Esse tipo de rede abrange grandes regiões, como cidades e bairros. Como exemplo, para entender melhor, podemos citar uma rede de livrarias, que possui diversas lojas em pontos diferentes da mesma cidade, em que uma loja consegue consultar o estoque da outra, pois estão conectadas entre si através de uma rede WMAN. As WMAN são semelhantes às WLANs. Podemos dizer que as WMANs estão para cidades e bairros, assim como as WLANs estão para escritórios e residências. WWAN significa Wireless Wide Area Network, ou rede sem fio de longa distância. Esse é o tipo de rede de maior alcance, que pode conectar países e até mesmo continentes. Como exemplo, podemos citar os serviços oferecidos pelas operadoras de celulares, que utilizam as tecnologias GSM ou CDMA para fazer comunicações sem fio em longa distância. Nessa etapa, montaremos uma pequena rede, com apenas alguns dispositivos, na tentativa de aplicar um pouco dos conhecimentos adquiridos na primeira etapa de nosso curso. 2 microcomputadores com configurações compatíveis, um notebook com tecnologia wireless já embutido, que também será configurado como mais um dispositivo de acesso à rede, um roteador. Este equipamento servirá como ponto central de comunicação entre os dispositivos da rede e também como ponto de sinal de entrada da internet. Uma placa PCI wireless. Utilizaremos esta placa para preparar um dos computadores para o acesso à nossa rede Wi-Fi. Um adaptador de rede wireless USB. Com este adaptador, prepararemos o segundo computador para o acesso à rede. Como você pode ver, trata-se de uma rede simples, com poucos dispositivos. Por isso estamos tratando esta montagem como um modelo de rede wireless para ambiente doméstico. Não se trata de uma rede que englobe um número muito grande de dispositivos, nem uma configuração muito complexa, como que pode ocorrer em ambientes de rede corporativas, por exemplo. Ao configurar uma rede wireless, você pode utilizar 2 métodos principais, o método ad hoc ou o método infraestrutura. O modo ad hoc é também conhecido como ponto a ponto, computador a computador ou modo direto. Os dispositivos ad hoc comunicam-se diretamente sem a presença de nenhum outro dispositivo entre eles. Em geral, as redes ad hoc são pequenas, com apenas alguns dispositivos interconectados. Computadores conectados no modo ad hoc podem compartilhar arquivos e impressoras e não requerem hardware adicional para operar, mas não podem se comunicar com dispositivos em uma rede com fio tradicional. Da mesma maneira que ligamos 2 computadores diretamente usando um cabo e 2 placas de rede, sem usar hub, também podemos fazer o mesmo com wireless, bastando os 2 PCs possuírem placas de rede wireless. Basta configurar ambas as placas para operar em modo ad hoc, nas propriedades da placa. Porém, esse recurso não é muito recomendado, já que o alcance do sinal é bem menor. Este modo seria útil, por exemplo, se precisássemos transferir arquivos de um notebook para um PC rapidamente, desde que ambos estivessem adaptados para redes wireless. Ou seja, é mais recomendável como uma rede temporária, mesmo em redes domésticas. No modo de infraestrutura, os dispositivos se comunicam através de um ponto comum, que funciona como uma estação base ou hub para a rede sem fio. Esse ponto comum é chamado ponto de acesso sem fio. O ponto de acesso sem fio também pode funcionar como uma ponte entre a rede sem fio e uma rede com fio tradicional. As redes sem fio no modo infraestrutura são geralmente parte de uma rede maior. Veja que a diferença sempre está relacionada principalmente com o porte da rede que estamos montando, ou seja, com o número de dispositivos e o alcance necessário da rede wireless que estamos projetando. Por isso, utilizaremos o modo de infraestrutura para a montagem da rede, onde o ponto comum é o roteador, que também será responsável por distribuir a internet.
Vamos então instalar a placa PCI neste computador. Poderíamos utilizar o adaptador USB, não haveria problema nenhum, mas achamos útil mostrarmos as duas opções em nosso curso. As opiniões a respeito da qualidade do sinal com placas PCI ou adaptadores USB são bastante controversas. Tecnicamente, obteremos uma boa conexão em ambos os casos. Conforme recomendado pelo fabricante, primeiramente vamos instalar o CD-ROM da placa PCI. Insira o CD-ROM no seu drive de DVD ou CD. O programa de instalação deve iniciar automaticamente. Primeiramente, clique em Install Driver. Clique em Seguinte. Escolha a pasta de destino para a instalação dos arquivos da placa PCI. Uma pasta padrão é fornecida pelo fabricante. Recomendamos que esta pasta seja utilizada. Escolha a pasta para ser visualizada no menu Iniciar. Uma pasta também é fornecida pelo fabricante. Recomendamos que esta pasta seja utilizada. Clique em Seguinte. Aguarde alguns momentos até que a instalação seja concluída. Após a instalação, será necessário que você reinicie o seu computador. Clique em Sim e Concluir. Aguarde um momento até que seu computador seja reiniciado e a instalação da placa seja concluída. Após a instalação dos drivers da placa e o reinício do computador, desligue-o da tomada, tire todos os plugs da parte traseira e abra-o com cuidado. Este computador já está aberto para facilitar as instruções. Este é um slot PCI. Encaixe sua placa aqui. Manuseie sua placa com cuidado. Imagine que você está usando um CD ou um DVD e deve manuseá-lo pelas bordas. Posicione sua placa no slot e encaixe-a com cuidado. Pronto, sua placa PCI já está instalada. No segundo computador, utilizaremos o adaptador USB. Vamos seguir o mesmo procedimento da instalação da placa PCI e instalar primeiro o CD-ROM fornecido pelo fabricante. Insira o CD no seu drive de CD-ROM ou DVD. O programa de instalação deve iniciar automaticamente. Clique em Install Driver. Clique em Seguinte. Selecione a pasta onde serão instalados os drivers do dispositivo USB. Um destino padrão já é fornecido pelo fabricante. Escolha a pasta onde os arquivos ficarão instalados no menu Iniciar. Neste caso, também uma pasta padrão é fornecida. Aguarde alguns instantes até que a instalação seja concluída. O programa de instalação solicitará que você reinicie o seu computador. Clique em Sim e Concluir. Agora que o computador já foi reiniciado, basta conectar o dispositivo a uma das entradas USB disponíveis no PC. Nosso adaptador veio com uma extensão, que possibilita posicioná-lo para melhor captação do sinal. Vamos conectar a extensão na entrada USB do computador e o adaptador encaixaremos nesta entrada da extensão. O Windows XP irá reconhecer o adaptador automaticamente. Agora nós já temos os dois computadores preparados para conectarem-se à rede wireless e o notebook que já possui o Wi-Fi embutido. O Wi-Fi é representado por essa luzinha aqui. No momento ela está apagada, pois não existe nenhuma conexão de rede ativa. A maior preocupação que você deve ter com o roteador é saber onde posicioná-lo, pois disso dependerá a qualidade e o alcance do sinal de sua rede. Quanto maior a distância entre o roteador e os computadores ou outros aparelhos que vão acessá-lo, menor será a velocidade de transmissão, pois o sinal enfraquecerá. Normalmente, uma rede Wi-Fi tem rede de ação entre 20 e 50 metros. Paredes e vidros funcionam como obstáculos e diminuem a qualidade do sinal. Por isso, se sua rede for montada em um imóvel muito grande ou com mais de um andar, talvez seja necessário comprar uma antena repetidora. Ela receberá o sinal do roteador e irá passá-lo adiante, aumentando o raio de ação da rede. No roteador, temos uma porta de entrada WAN,
e 4 portas LAN. Temos também uma fonte de força, que deve ser ligada na tomada. Para uma melhor ilustração, vamos acompanhar a instalação dos cabos no roteador. Este é o cabo de força. Deve ser encaixado nesta entrada. O cabo de internet deve ser encaixado na entrada WAN. Este é o cabo que deve ser ligado no computador. Deve ser encaixado em uma das entradas LAN. Esta outra ponta deve ser encaixada no computador. Vamos configurar o roteador. Abra o Internet Explorer. Digite o endereço do roteador fornecido pelo fabricante. Uma senha e usuário padrão são fornecidos pelo fabricante. No nosso caso, esta senha e usuário já foram alterados. Na tela Setup, você pode ver diversas configurações do roteador, o nome do roteador e aonde você deve digitar o seu usuário e senha de internet. Você pode verificar também o endereço local de IP e a máscara da subrede. Clique na opção Wireless. Aqui, você deve digitar o nome que a sua rede sem fio terá em casa. Vamos utilizar Wireless. Clique em Save Settings. Clique em Continue. Agora, vamos até Wireless Security. No campo Security Mode, temos diversas opções de protocolos de segurança. O protocolo WEP, Wired Equivalence Privacy, traz um nível de segurança semelhante ao das redes com fio. Foi o primeiro padrão de segurança adotado. Ele utiliza um algoritmo para criptografar os pacotes de dados transmitidos na rede. O WEP irá gerar uma chave secreta. Essa chave terá que ser fornecida quando algum dispositivo tentar acessar a rede. Porém, temos a opção WPA, que é o WEP melhorado. Para aumentar a segurança de sua rede, mude a opção Disabled para WPA. Aqui temos a chave secreta da rede. A chave funciona igual uma senha de acesso a e-mails, por exemplo. Você pode alterá-la se quiser, mas não é recomendável, uma vez que a chave fornecida utiliza letras e números variados, sendo difícil de ser descoberta. Vamos anotar a chave em um papel, ou no caso no bloco de notas de outro computador, para que possamos utilizá-la depois, quando acessarmos a rede. Terminamos a configuração do roteador. O cabo que ligamos o roteador ao PC pode ser retirado, pois ele só é necessário quando desejamos acessar as configurações do roteador. Agora vamos configurar os computadores para que eles sejam utilizados na rede wireless. Para modificar o nome do computador, clique primeiramente em Meu computador. Clique em Propriedades. Clique em Nome do computador. Clique em Alterar. Na parte Nome do computador, modificaremos a informação com a qual seu computador será identificado na rede. E no grupo de trabalho, qual grupo de trabalho de rede que ele fará parte? No nosso caso, Wireless. Clique em OK. Pronto, você já faz parte do grupo Wireless. Será necessário reinicializar o computador para que seu computador passe a fazer parte da rede. Agora, vamos configurar este computador. Clique em Meu computador com o botão direito. Clique em Propriedades. Clique em Nome do computador.
clique em Alterar. Mais uma vez, altere o nome do computador. Altere também o nome do grupo de trabalho e reinicie o seu computador. E por fim, vamos repetir o procedimento no notebook. Clique com o botão direito em Meu computador. Clique em Propriedades. Clique em Nome do computador. Clique em Alterar. Mais uma vez, modifique o nome do computador e o nome do grupo de trabalho. Clique em OK e reinicie o computador. Pronto! Agora todos os computadores estão no mesmo grupo de trabalho. Vamos incluí-los na rede. Clique com o botão direito no canto direito inferior sobre o ícone Conexões de rede sem fio. Selecione Exibir redes sem fio disponíveis. Aqui está a sua rede wireless. Clique nela e em Conectar. Digite a chave fornecida pelo roteador. Digite a chave novamente para sua segurança. Aguarde um momento e pronto! Sua rede já está conectada. Agora, você já pode compartilhar arquivos e acessar outros computadores pela sua rede wireless. Lembre-se de repetir o mesmo procedimento no notebook e no outro computador também. Agora vamos testar a conectividade à internet em sua rede wireless. Vamos abrir o site da Digerati Editora. Aqui está, em alta velocidade, a loja virtual, a página principal e outras informações. Como você pode ver, a internet também funciona perfeitamente em sua rede wireless. Agora, aqui vão algumas dicas importantes que podem evitar problemas na sua rede wireless. Procure posicionar as antenas em pontos altos, portanto, evite colocar o CPU no chão quando estiver utilizando placa PCI ou então opte pelo adaptador USB. Além dos fornos de micro-ondas e telefones sem fio que citamos anteriormente, aquários ou outros grandes recipientes com água também podem interferir no sinal. Evite colocá-los no caminho entre o roteador e os dispositivos. Algumas vezes, o programa de antivírus pode bloquear o acesso à rede wireless, então fique atento às configurações. Procure colocar um roteador em ponto central em relação aos dispositivos. Lembre-se que quanto mais próximo eles estiverem, melhor será a qualidade do sinal e maior será a velocidade de transmissão de dados. Por fim, procure trocar a chave secreta de tempos em tempos, para garantir maior segurança à sua rede. E com isso, chegamos ao final de nosso curso de redes wireless. Nesse curso, você aprendeu diversos conceitos sobre redes wireless e aplicou alguns desses conhecimentos na instalação e configuração de uma pequena rede wireless doméstica, composta de 2 computadores e um notebook. Os dispositivos que efetuam a comunicação entre os computadores da rede utilizados neste curso foram um roteador, que distribui a internet e faz a conexão entre os computadores, uma placa de rede wireless PCI e um adaptador de rede wireless USB. Esses 2 dispositivos servem como uma antena de comunicação entre os computadores. Com esses dispositivos, os computadores enxergam tanto o sinal de internet enviado pelo roteador, como a rede interna, que criamos no primeiro computador. Como vocês puderam ver, montar uma rede wireless não é um bicho de 7 cabeças, trazendo maior mobilidade e mostrando-se uma tecnologia bem acessível. Espero que tenha gostado da aula e consiga realizar a montagem da rede wireless sem dificuldades. Boa sorte!